Você já percebeu como certas tensões do mundo parecem atravessar séculos sem desaparecer? Conflitos que surgem, desaparecem por um tempo e depois voltam com ainda mais intensidade? Quando olhamos para o noticiário internacional, um dos confrontos que mais chama a atenção é a tensão entre Irã e Israel. Muitos analistas falam de política, geopolítica, petróleo e poder militar. Mas existe uma perspectiva muito mais antiga, uma que atravessa milhares de anos e está registrada nas páginas da Bíblia. Hoje eu quero convidar você para uma jornada diferente. Não vamos começar no século XXI, nem nas revoluções modernas do Oriente Médio. Vamos voltar quase 4.000 anos no tempo, até as histórias dos patriarcas bíblicos. Porque para muitos estudiosos da Bíblia, as raízes espirituais e culturais desse conflito começam muito antes da existência dos países modernos. Prepare-se para entender como personagens como Abraão, Isaque, Ismael, Jacó e Esaú influenciaram a formação de povos inteiros. Vamos explorar profecias antigas, promessas divinas e rivalidades familiares que, segundo a interpretação bíblica, ecoam até os dias de hoje. E no final dessa história, você talvez perceba que os acontecimentos atuais são apenas capítulos recentes de uma narrativa muito mais antiga. Tudo começa com um homem chamado Abraão. Abraão é considerado uma das figuras mais importantes de toda a Bíblia. Ele é visto como o patriarca do povo de Israel, mas também é respeitado por judeus, cristãos e muçulmanos. Segundo o relato bíblico no livro de Gênesis, Abraão vivia originalmente em uma região chamada Ur dos Caldeus, na antiga Mesopotâmia. Deus o chamou para deixar sua terra, sua cultura e sua família, prometendo que faria dele uma grande nação. Essa promessa parecia quase impossível. Abraão e sua esposa Sara já eram idosos e não tinham filhos. Mesmo assim, Deus disse que a descendência de Abraão seria tão numerosa quanto as estrelas do céu. Durante anos, Abraão e Sara esperaram o cumprimento dessa promessa, mas o tempo passava e nada acontecia. Em um momento de impaciência e dúvida, Sara teve uma ideia que mudaria a história. Ela sugeriu que Abraão tivesse um filho com sua serva egípcia chamada Agar. Na cultura da época, isso era uma prática aceitável quando uma mulher não podia ter filhos. Abraão concordou e Agar engravidou. O filho que nasceu recebeu o nome de Ismael. Durante um tempo, parecia que Ismael seria o herdeiro da promessa de Deus. Mas anos depois, algo inesperado aconteceu. Mesmo já sendo muito idosos, Abraão e Sara tiveram um filho. Esse menino foi chamado de Isaque. A partir desse momento, duas linhagens começaram a se formar: Ismael, filho de Agar, e Isaque, filho de Sara. Segundo o relato bíblico, Deus estabeleceu que a aliança divina continuaria através de Isaque. Isso não significava que Ismael seria abandonado. A Bíblia diz que Deus também abençoaria Ismael e faria dele uma grande nação. Mas a promessa espiritual que levaria o povo de Israel passaria por Isaque. Esse momento marcou o início de uma separação profunda. Sara temia que Ismael pudesse competir com Isaque pela herança e pediu que Abraão enviasse Agar e Ismael embora. Abraão ficou angustiado, mas Deus disse para ele atender ao pedido de Sara, prometendo cuidar de Ismael. Agar e Ismael foram para o deserto. Lá, segundo o relato bíblico, Deus protegeu o menino e prometeu que sua descendência também seria numerosa. Muitos estudiosos associam os descendentes de Ismael a vários povos árabes do Oriente Médio. Enquanto isso, a linhagem de Isaque continuou. Isaque teve 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó, e novamente surge uma rivalidade familiar que moldaria nações futuras. Esaú era o primogênito, forte, caçador, ligado à terra. Jacó era mais quieto, estratégico e muito próximo de sua mãe. Um dia, Esaú voltou do campo extremamente cansado e faminto. Jacó estava cozinhando um ensopado de lentilhas. Aproveitando a situação, Jacó propôs uma troca. Ele daria o prato de comida se Esaú lhe vendesse o direito de primogenitura. Esaú aceitou, desprezando algo que na cultura antiga tinha enorme valor. Mais tarde, Jacó também recebeu a bênção de seu pai Isaque, que originalmente seria destinada a Esaú. Isso gerou uma fúria enorme. Esaú prometeu matar Jacó. Para evitar a tragédia, Jacó fugiu.
Com o passar dos anos, Jacó se tornou o pai das 12 tribos de Israel. Seu nome foi mudado por Deus para Israel. Seus descendentes formariam o povo que séculos depois ocuparia a terra prometida de Canaã. Esaú, por sua vez, tornou-se o ancestral do povo de Edom, uma nação que frequentemente entrou em conflito com Israel ao longo da história bíblica. Essas rivalidades familiares se transformaram em rivalidades entre povos. Ao longo dos livros do Antigo Testamento, vemos repetidamente conflitos entre Israel e nações vizinhas. Muitas dessas nações tinham origens ligadas às mesmas famílias patriarcais. Mas o tempo passou, impérios surgiram e desapareceram, e os séculos transformaram completamente o mapa do Oriente Médio. Avançando milhares de anos na história, chegamos à região que hoje conhecemos como Irã. Na antiguidade, essa terra era o poderoso Império Persa. Curiosamente, a Bíblia registra um momento em que os persas tiveram um papel positivo na história de Israel. Quando os judeus estavam exilados na Babilônia, foi o rei persa Ciro que permitiu que eles retornassem a Jerusalém e reconstruíssem o templo. Esse episódio está registrado nos livros de Esdras e Crônicas. Naquele período, o Império Persa foi instrumento para a restauração de Israel. Mas a história continuou evoluindo. Impérios caíram, religiões se espalharam e novas identidades culturais surgiram. Com o passar dos séculos, a região da Pérsia adotou o islamismo, especialmente a vertente xiita. Já o povo judeu passou por longos períodos de dispersão, vivendo em diferentes partes do mundo após a destruição de Jerusalém pelos romanos no ano 70 d.C. Durante quase 2000 anos, o povo judeu viveu sem um estado próprio. Mas em 1948, após a Segunda Guerra Mundial e o trauma do Holocausto, foi criado o moderno Estado de Israel. Esse evento mudou completamente o equilíbrio político do Oriente Médio. Muitos países da região se opuseram à criação de Israel, gerando guerras e tensões que continuam até hoje. O Irã, especialmente após a Revolução Islâmica de 1979, passou a adotar uma postura extremamente hostil em relação a Israel. Líderes iranianos frequentemente declaram que o Estado israelense não deveria existir. Israel, por sua vez, vê o Irã como uma das maiores ameaças à sua segurança, principalmente devido ao desenvolvimento de programas militares e nucleares. Mas onde entra a Bíblia nessa história moderna? Muitos estudiosos e intérpretes das profecias bíblicas apontam para textos que falam de conflitos envolvendo Israel nos últimos tempos. Um dos capítulos mais citados é Ezequiel 38 e 39, que descreve uma grande coalizão de nações que se levantaria contra Israel. Entre os nomes mencionados, aparece Pérsia, que é o antigo nome do Irã. Segundo essa interpretação profética, no futuro haveria uma grande aliança de nações do Norte e do Oriente Médio contra Israel. Esse cenário é visto por alguns como um possível paralelo com as tensões atuais. Outro ponto frequentemente citado é o papel central de Jerusalém. O profeta Zacarias descreve Jerusalém como uma pedra pesada para todas as nações, algo que traria conflitos internacionais. Quando observamos a política mundial hoje, Jerusalém continua sendo um dos temas mais sensíveis da diplomacia internacional. Claro, é importante entender que diferentes estudiosos interpretam essas profecias de maneiras distintas. Alguns veem nelas previsões literais de eventos futuros. Outros entendem esses textos como símbolos espirituais ou históricos. Mas uma coisa é inegável: a Bíblia apresenta Israel como um povo central na narrativa espiritual da humanidade. Desde Abraão até os profetas, desde os reis de Israel até os tempos de Jesus, a história bíblica constantemente aponta para essa terra e para esse povo como parte de um plano maior. E é justamente nessa região que alguns dos conflitos mais intensos do mundo continuam acontecendo. Seja por razões políticas, religiosas ou históricas, o Oriente Médio permanece como um dos lugares mais complexos do planeta. Para muitas pessoas de fé, cada novo capítulo dessa história levanta perguntas profundas. Estamos vendo apenas disputas políticas ou estamos testemunhando o desenrolar de algo muito mais antigo? As histórias de Abraão, Ismael, Isaque, Jacó e Esaú nos mostram que rivalidades familiares,
podem gerar consequências que atravessam gerações. Na Bíblia, essas rivalidades se transformaram em nações, culturas e identidades, e ao longo dos séculos, essas identidades continuaram moldando a história do Oriente Médio. Talvez a maior lição que podemos tirar dessas narrativas não seja apenas sobre conflito, mas também sobre promessa, redenção e esperança. A própria Bíblia fala de um futuro em que as nações aprenderiam a viver em paz. O profeta Isaías descreve um tempo em que espadas seriam transformadas em arados e as nações não aprenderiam mais a guerra. Enquanto esse dia não chega, a história continua sendo escrita. E quando olhamos para o presente, percebemos que muitas das tensões atuais têm raízes que se estendem profundamente no passado. Talvez por isso, compreender a história bíblica seja tão importante, porque ela nos ajuda a enxergar o mundo não apenas através das notícias do dia, mas através de uma narrativa que atravessa milênios. Se você gostou dessa jornada pela história e pelas profecias bíblicas, deixe seu like, compartilhe este vídeo com outras pessoas e se inscreva no canal para continuar explorando conosco as histórias mais fascinantes da Bíblia e da história antiga. Até o próximo vídeo.